Tem dias em que a gente olha para a vida e pensa, por que isso aconteceu comigo? A porta parecia perfeita, o momento parecia certo, você já tinha até contado para a família e mesmo assim deu errado. A gente costuma chamar isso de atraso, de injustiça, de descaso de Deus. Mas e se não for nada disso? E se for cuidado? A história de hoje é para te mostrar que tem coisa que Deus não permite porque Ele viu lá na frente o que você não viu daqui. Fica comigo até o fim e já comenta: quero viver o meu propósito, para eu saber que você não está só curioso, você está buscando de verdade. Numa cidade pequena do interior, daquelas com rua principal de paralelepípedo, praça com igreja e gente que conhece todo mundo, morava um homem chamado Elias. Ele não era preguiçoso, não era irresponsável e não era daqueles que ficam esperando cair do céu. Fazia bico de tudo quanto era coisa, capinava, descarregava caminhão, ajudava na plantação, mas já tinha passado dos 30 e ainda morava nos fundos da casa da mãe, Dona Raquel. Dentro dele tinha um desejo muito justo: conseguir um trabalho melhor, fixo, com salário certo e, se desse, uma casinha para levar a mãe depois. Quando soube que a maior fazenda da região estava contratando um encarregado, sentiu que agora era a sua vez. Ele se arrumou como nunca, camisa passada, bota limpa, documento na mão. A mãe fez café e disse: vai com Deus, meu filho, essa vaga é sua. Elias foi cheio de esperança e já foi sonhando pelo caminho. Morar dentro da fazenda, ter nome, poder casar. Só que quando chegou lá, viu que já tinha outro candidato dentro da casa grande. E não era qualquer candidato, era o Genilson, conhecido, parente distante da família dona da fazenda. Elias ficou esperando na varanda, olhando o movimento, como quem já se via pertencendo àquele lugar. Quando entrou, falou bem, mostrou experiência, se apresentou com respeito. O dono da fazenda foi educado, mas terminou com a frase que corta: eu já me comprometi com o outro rapaz. Se não der certo, eu te chamo. Elias saiu com o coração pesado. Não era só a vaga, era a sensação de estar atrasado na vida, de ver os outros avançando e ele sempre no quase. A estrada de terra de volta pareceu mais longa. A poeira grudava na bota e parecia que grudava também no peito. Por que Deus deixa eu chegar tão perto para depois tirar? Ele pensou. No meio do caminho tinha um oitizeiro grande, sombra conhecida de quem morava ali. Ali quase sempre ficava um senhor chamado seu Josué. Chapéu de palha, jeito calmo de quem já apanhou da vida e aprendeu. Ele viu Elias cabisbaixo e perguntou: deu ruim, né, rapaz? Elias respondeu com um sorriso triste: deu, seu Josué. Eu estava certo que era dessa vez. Parece que Deus me esqueceu. Seu Josué esperou um pouco e falou: Deus não erra endereço. Quando Ele não te dá o que você quer, é porque viu o que você não viu. Elias não entendeu, mas era uma vaga boa, com casa, com salário, com nome. Por que Deus não deixou? O velho então contou uma história simples. Um dia eu queria muito comprar um cavalo, mas venderam para outro. Choveu forte, o rio encheu e o cavalo foi levado. Acharam que eu perdi, mas na verdade Deus me livrou. Nem tudo que parece atraso é atraso. Tem coisa que é livramento, disse o velho. Elias ouviu, mas o coração ainda estava doendo. Na igreja eu já ouvi isso, mas na vida real dói mais, ele falou. Seu Josué concluiu: você ainda vai agradecer por esse não. Elias levantou da sombra, sem entender muito, mas com aquela frase martelando. 3 dias depois, a cidade amanheceu comentando: tinham roubado a fazenda Santa Helena. Entraram de madrugada, levaram equipamento, combustível, virou confusão. E adivinha quem estava trabalhando lá há poucos dias? O Genilson, o que ficou com a vaga do Elias. Como não tinha câmera para tudo, sobrou desconfiança para cima de todo mundo. Teve gente que chorou porque ia ser mandada embora, teve discussão, teve patrão nervoso. O emprego que Elias queria tanto virou problema.
Quando ele passou pela frente e viu o tumulto, sentiu um arrepio. Pensou, se eu tivesse sido escolhido, eu estava no meio disso. E aí a frase do velho voltou, como se Deus estivesse repetindo: você ainda vai agradecer por esse não. É assim muitas vezes. A gente chora porque o ônibus foi embora, mas não viu o acidente que teria no caminho. A gente reclama porque o namoro acabou, mas não viu o sofrimento que teria dentro. A gente se revolta porque a vaga foi para outra pessoa, mas não viu o caos que Deus livrou. O não que Deus dá de perto é porque ele viu o perigo de longe. Mesmo assim, Elias ainda precisava trabalhar. E aí entrou outra parte do propósito. Na rua de trás morava o seu Amaro, viúvo, já de idade, com um terreno grande quase abandonado. Vendo Elias em casa, chamou: rapaz, você está sem serviço? Vem me ajudar aqui, eu te pago o dia. Não era o emprego dos sonhos, não era status, mas era trabalho honesto e perto de casa. Elias aceitou. Enquanto limpava o terreno, consertava cerca e plantava umas mudas, foi ouvindo a história do lugar. Seu Amaro disse que queria vender, mas o terreno estava feio e ninguém pagava o que ele achava justo. Depois de algumas semanas de cuidado do Elias, o terreno já parecia outro: horta nascendo, árvores podadas, cerca arrumada, banco na sombra. Foi bem nessa época que apareceu um casal da cidade grande, procurando um lugar de descanso no interior. Viram o terreno arrumado e se encantaram. O dono, agradecido pelo trabalho do Elias, falou na hora: foi esse rapaz que deixou tudo nesse estado. Se comprarem, deixem ele tomando conta para vocês. Ele é de confiança. O casal topou. De um serviço provisório, Elias passou a ser o homem de confiança de gente de fora. Eles disseram: a gente vem só alguns dias no mês, você fica responsável, faz compra, chama quem precisar e a gente te paga. Era mais do que o salário que ele teria na fazenda. Era sem confusão e era com gente que confiava nele. O que parecia atraso virou promoção. Naquela noite, deitado na cama simples, Elias lembrou do dia em que saiu humilhado da fazenda e do caminho de terra com poeira. Agora ele conseguia ver. Se Deus tivesse deixado ele entrar onde ele queria, ele não teria chegado onde Deus tinha preparado. A gente enxerga a oportunidade, mas Deus enxerga o trajeto. A gente vê salário, Deus vê propósito. Algum tempo depois ele encontrou de novo o seu Josué debaixo da mesma árvore. Dessa vez chegou sorrindo. O velho nem perguntou. Já foi dizendo: então era isso, né? Elias contou do roubo na fazenda, da confusão, do terreno, do casal e disse quase envergonhado: seu Josué, eu quase briguei com Deus por causa daquele não. O velho riu. A gente é assim mesmo, quer ensinar Deus a ser Deus, mas ele vê de cima, você só vê a curva, ele vê o buraco depois da curva. Elias perguntou: por que Deus não mostra tudo logo? E o velho respondeu: porque fé não é saber de tudo, fé é confiar quando não sabe. Se ele te desse a agenda, não era fé, era compromisso. Elias ficou olhando a estrada e pensou na quantidade de gente que estava chorando porque algo tinha dado errado, quando na verdade estava dando certo do ponto de vista de Deus. Gente que perdeu o emprego, mas Deus estava livrando de um ambiente pesado. Gente que foi deixada, mas Deus estava tirando de um relacionamento que ia quebrar. Gente que teve a mudança adiada, mas Deus estava segurando porque lá na frente ainda não estava pronto. Tudo na vida tem um propósito. Às vezes o propósito é te dar, às vezes o propósito é te tirar, às vezes o propósito é te atrasar, às vezes o propósito é te livrar. O problema é que a gente só quer o propósito que agrada, não o propósito que guarda. Talvez você que está ouvindo esteja exatamente na fase do Elias antes de entender. A fase do não entendi. A fase do por que não fui eu. A fase do por que de novo comigo. Mas o fato de você não entender agora não significa que Deus errou. Significa só que ele viu mais longe que você.
Faz assim então. Comenta aqui embaixo qual foi a porta que fechou na tua vida e que você não entendeu na hora. Ou escreve: quero viver o meu propósito, para eu saber que você recebeu essa palavra. Isso ajuda outras pessoas que vão chegar depois e vão ler seu comentário e vão dizer: não é só comigo. E não guarda esse vídeo só para você. Manda para aquela pessoa da tua família, para aquele amigo, para aquela mulher que está dizendo: minha vida não anda, porque levou um não, porque perdeu uma vaga, porque o casamento acabou, porque o plano não deu certo. Às vezes, ela não está sendo rejeitada, está sendo protegida. Às vezes, ela não está atrasada, está sendo posicionada. Ela só precisa ouvir que tem coisa que Deus não explica na hora, Ele só muda o caminho. Então lembra disso toda vez que uma porta bater na tua cara. Deus não erra endereço. Se Ele não te deu o que você queria, é porque viu o que você não viu. Se Ele disse não agora, é porque o sim dele é maior do que o seu. Inscreva-se no canal Transformando a Mente, ativa o sininho e continua comigo. Porque a próxima história vai te mostrar o outro lado da espera. Quando parece silêncio, mas é preparo. Não sai sem comentar, porque seu comentário é o jeito de você dizer: eu confio no propósito ainda que eu não entenda.